Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um videocast aqui no canal Gevandro Barros, Mentoria Consultiva. O vídeo vai para o YouTube, o podcast vai aí para as principais plataformas digitais para aqueles que quiserem ouvir. De antemão, peço para que você que está chegando agora pela primeira vez, considere aí a hipótese de se inscrever no canal. Se você está retornando, deixa aí o seu joinha, se você gostar do vídeo, assista até o final, compartilhe com as pessoas que você gosta e também deixe o seu comentário, a sua sugestão, se for pertinente para você. Nesse videocast de hoje eu gostaria de falar sobre um assunto muito importante para todo empresário, né? Seja você um micro, um pequeno, um médio, um grande empresário, você sempre vai se deparar com o assunto financeiro. E quando a gente trata, né, do processo financeiro da empresa, a gente tem diversos desafios aí pela frente. Muitas pessoas não têm o perfil para lidar com o processo financeiro, outros não gostam de finanças, outros simplesmente deixam meio que de lado porque é realmente um pouco chato, outros não têm tanto conhecimento assim, enfim. A gente acaba ou arrumando alguma desculpa ou tendo algum pretexto ou algo que nos impede de gerir as finanças da forma correta na nossa empresa. Isso pode trazer consequências sérias, consequências que podem trazer, inclusive, possibilidades de falência para algumas empresas, perda de dinheiro para muitas delas, né? E principalmente não fazer, né, com que você consiga gerir a sua empresa corretamente para tomar as decisões adequadas e ter ali tudo aquilo que você precisa para fazer a sua gestão financeira. Eu vou falar nesse videocast de hoje os 5 fatores principais que eu acredito que sejam aí de insucesso de todo empresário. A maioria deles, obviamente, não aqueles que fazem, obviamente, a gestão financeira da forma correta, se planejaram para isso, ok. Podem pular o vídeo ou verificar se algum desses 5 fatores que eu estou dizendo aqui faz parte aí do seu dia a dia. Se não, vamos lá, roda a vinheta e a gente vai falar sobre isso porque é um tema muito, mas muito importante. Bora lá! Vamos lá, pessoal, direto ao ponto, molhando a garganta aqui. Sejam bem-vindos a mais um videocast. Eu sou Gevandro Barros, aqui do escritório do IOPEX, nesse dia escuro. Tá de manhã hoje, não tem sol, pelo contrário, chuvoso, bastante escuro, bastante nebuloso, mas com essa chuva extremamente necessária, né? A gente passou aí vários meses, né, com uma temperatura alta, o inverno completamente atípico e também sem chuvas. Então, atrapalha quem tem aí problemas respiratórios, né, e a gente passa por diversas coisas. Mas vamos lá, vamos falar sobre esse assunto financeiro que é de extrema importância. O primeiro ponto que eu queria dizer para vocês, pessoal, que é um fator de insucesso bastante grande para muitos empresários. Eu coloquei como primeiro porque tem uma certa ordem aqui no que eu quero falar para vocês. Primeiro, é confundir o valor de investimento inicial com o capital de giro que a gente deveria planejar numa empresa para 24 a 36 meses. Esse primeiro ponto serve inclusive mais para aqueles empresários ou para aqueles microempresários que estão começando, mas também serve para todo empresário. Toda empresa precisa de um capital de giro, mas vamos falar do investimento inicial, né? Quem confunde o investimento inicial com o capital de giro e junta as duas coisas num único elemento, está deixando de planejar algo muito importante. Ou você vai abrir uma empresa e vai precisar de um investimento inicial, por exemplo, eu vou abrir o escritório aqui do IOPEX. Eu vou precisar comprar mesas, vou precisar montar toda a estrutura, eu vou precisar investir um valor financeiro que só vai voltar daqui a um tempo, quando eu começar a ganhar dinheiro e sobrar, depois que eu pagar todas as contas, começar a sobrar e eu possa reverter esse valor que sobra, que é a margem de lucro, para me pagar novamente aquele investimento inicial. Então, esse investimento inicial ele não deve ser contado a partir do momento que a empresa abre. Ele é contado
até que a empresa abra, né? Ou pelo menos durante uns 6 meses depois que a empresa abrir, tudo bem, às vezes você ainda vai estar investindo numa obrinha aqui, outra ali, colocando uma persiana e tal. Tudo isso são investimentos, ou seja, você já está comprando ou pagando algo para que a empresa exista e possa funcionar. Isso é um investimento inicial. E esse valor, independente de qual montante que você tenha juntado, né, tenha optado em investir aí na sua empresa, ele não deve ser confundido com o capital de giro. O capital de giro é aquele valor que você guarda, né, de preferência, aconselho né, para você colocar no investimento, embora todos os investimentos hoje não estão rendendo tão bem, mas essa situação, se Deus quiser, vai mudar, mas colocar aí no investimento, né, guardar, a famosa poupancinha aí, mas não façam poupança, pelo amor de Deus, mas ok, coloque no investimento, guarde o seu dinheiro e esse capital de giro é um dinheiro que você tem guardado, que não é o investimento inicial, é um valor extra, que você precisa ter guardado para aguentar as ondas, caso você tenha um mês de baixa, caso você não venda a quantidade que você vendeu nos primeiros 24 a 36 meses. E aí todo mundo me pergunta, Gevandro, qual é o volume financeiro e o período que eu deveria guardar? Isso varia muito, não tem uma receita de bolo. O que eu sempre falo para os empresários é assim, quais são os seus custos fixos e variáveis na soma? Ah, meus custos fixos ficam, por exemplo, em 3 mil e os meus custos variáveis em 1.000. Então você tem uma conta fixa, né? Uma despesa mensal de 4 mil. 3 mais 1, 4. Se essa despesa, né, contando o seu salário, contando o seu pagamento, ou seja, todas as despesas da empresa ficam, né, fixas e variáveis, ficam em 4 mil reais, você deveria guardar pelo menos esses 4 mil vezes 12 meses, 6 meses. Eu sempre aconselho de 24 a 36 meses. Por quê? É difícil, é um valor às vezes muito alto para muita gente, sim. Mas quando você começa a ganhar dinheiro, e quando a empresa começa a crescer, é natural que você tenha algum dinheiro guardado para reinvestir na empresa. Às vezes a empresa vai aumentar de tamanho, você não vai conseguir ficar mais num escritório do tamanho X, você vai precisar acomodar pessoas, comprar móveis, sair dali para aumentar, ou pegar uma parte desse lucro que você foi acumulando, que está lá como capital de giro agora, para poder pagar um curso, fazer alguma coisa para a empresa, mas em termos de melhoria, de inovação, de crescimento. E vai ser desse capital de giro que você vai utilizar esse dinheiro. Então você não pode confundir aquele investimento lá do início que você fez para a empresa existir e começar a operar com esse capital de giro que você precisa juntar e principalmente para um período de baixa como esse que nós estamos passando agora, é essa poupancinha aí, é desse dinheiro que você vai lançar a mão e utilizar. Por quê? Porque muitas vezes você não vai vender, né, a sua queda de vendas, seja você um prestador de serviço ou alguém que produza produtos, né, você vai ter uma queda de vendas e aí esse dinheiro que vai suportar tanto os seus custos fixos quanto o variável. Mesmo assim, você ainda vai com certeza pensar em reduzir outros custos, né? Ou reduzir um pouco dos custos fixos, reduzir o seu salário, negociar com as pessoas, com o fornecedor, com o prestador de serviço, todas essas medidas que muitos dos empresários têm feito aí nos últimos meses. Então, toda vez que você precisa passar por um momento de crise ou um momento de baixa de vendas, que reflita aí no seu fluxo de caixa, ou seja, que você não tenha a mesma receita, e essa receita não seja pelo menos linear e os seus custos, que vão ser pelo menos os fixos aí, não vão mudar, você vai precisar utilizar desse capital de giro para pagar-se e pagar todas as suas contas, tanto contas, né, custos e despesas fixas ou variáveis. Então esse é o primeiro ponto que é muito importante a gente falar e que muita gente confunde e não planeja, né? Não sabe diferenciar o que é o investimento inicial e o que é o capital de giro por um tempo posterior. Espero que tenha ficado claro. O segundo ponto, que tem um pouco a ver com esse, né, é não planejar ou formar com esse tempo o capital de giro suficiente para você bancar por alguns meses, né, 6 meses, 12 meses, 24, 36 meses, esse caixa que você vai precisar ter, que toda empresa precisa ter, porque toda empresa passa por oscilações. Num momento de crise como esse, né, a gente vai precisar, obviamente, ter
elementos financeiros para poder segurar as ondas. E muitas empresas vão à falência. Por quê? Porque os donos tiraram tudo do caixa da empresa, gastaram, não reinvestiram na empresa, ou pelo menos não guardaram um valor durante um período para poder bancar a empresa durante alguns meses, numa situação, por exemplo, como essa. Então, muita gente fala, Evandro, mas eu só estou aguentando, né? A minha empresa veio trabalhando durante um tempo, minha empresa é razoavelmente nova, eu nunca consegui juntar dinheiro. Eu me pago, às vezes nem me pago direito, mas me pago e nunca consegui juntar dinheiro. Aí existem outros problemas, né? Para esse caso, se você estiver vivenciando isso, você tem aí um problema de vendas, talvez um problema de marketing, talvez uma defasagem na forma como você está ofertando o seu produto ou o seu serviço para uma persona errada, fazendo marketing da forma errada, não atuando em vendas da forma adequada para o seu nicho ou para os seus produtos ou serviços. Então a gente precisaria, obviamente, fazer um diagnóstico e ver em quais elementos você está pecando para que você consiga avançar. E, obviamente, melhorar suas vendas aí, fazendo marketing, melhorar o seu capital de giro. Mas se você tem aí um crescimento razoável e está tirando esse capital de giro da empresa, está descapitalizando a empresa, muito provavelmente numa fase como essa que nós estamos enfrentando agora, você não vai ter fôlego financeiro para aguentar as ondas. Então, esse segundo ponto, mesmo quem não planeja, né, com olhos num futuro imprevisto, vai ter aí uma perda possível, né? Então você precisa tanto planejar quanto formar esse capital de giro com o tempo. E a minha conta é sempre 36 meses, o ideal, porque você precisa de fôlego, não só para pensar, eu vou bancar alguns meses dos custos fixos mais variáveis. Não, você precisa também ter um montante substancial. Se a empresa amanhã quiser crescer, precisar crescer rapidamente, como aconteceu comigo no passado, o IOPEX cresceu muito rápido do primeiro para o segundo ano, muito rápido. E se eu não tivesse grana para bancar esse crescimento, eu não teria grana para trazer pessoas, né? Porque contratar pessoas, você precisa ter o dinheiro. Eu era uma empresa que trabalhava com projetos, né? Eu não tinha como vender a pessoa, receber primeiro para depois pagá-la. Eu tinha que vender o projeto, já tendo a pessoa antes, inclusive eu tinha que treinar as pessoas. Então eu sempre contratava um novo consultor, pelo menos com 3 meses de antecedência, ou seja, eu bancava 3 meses essa pessoa para treiná-la, para depois começar a colocá-la num projeto que muitas vezes eu nem sabia que ia acontecer, que eu nem sabia que eu ia conseguir prospectar. Eu tinha um risco muito grande, mas era a forma como o negócio funcionou. Eu confiava no meu taco, consegui vender, a empresa cresceu e a gente conseguiu evoluir aí financeiramente. Então, é muito importante você também pensar nesse capital de giro como algo que você vai investir para o crescimento, ou para dar treinamentos para os seus colaboradores, ou para trabalhar com as manutenções que você vai ter, que às vezes, né, vão como se fosse uma doença que a empresa teve, quebrou um ar-condicionado de repente, não estava previsto, ou teve que comprar uma nova impressora que queimou, enfim, a conta que você quiser fazer de algo novo que você quiser fazer, vai ter que vir desse fluxo de caixa, porque você não vai ter previsto isso no seu fluxo de despesas fixas, muito menos nas variáveis. As variáveis acontecem esporádicas, você pode até prever ali uma manutenção aqui, outra ali, de a cada 6 meses, prever esse dinheiro, né, e não gastando, ele sobra, mas existem coisas que você vai precisar fazer a empresa crescer, e toda empresa precisa crescer. Só para pagar a inflação, que geralmente é em torno de 6% a 7% por ano, se você não crescer isso no ano, você já está tomando prejuízo de um ano para outro. Então esse segundo ponto é muito importante. Precisamos planejar e formar um capital de giro para aguentar a empresa alguns bons meses aí. Terceiro ponto, que é também, na minha visão, um fator de insucesso de muitos empresários. Confundir e misturar as finanças pessoais com as finanças jurídicas, as finanças da empresa. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas, ou por não saberem, né, desconhecimento, ou por desmazelo, ou por protelação, procrastinação, chamem aí do que quiser, as pessoas acabam
E o pequeno empresário é muito assim, né? O micro e o pequeno empresário, ele acha que ele não precisa separar as contas, porque muitas vezes ele não tem nem contador, ou se tem contador, o contador dá um jeito ali no final das contas de dar uma engambelada ali no fechamento financeiro mensal dele. Enfim, mas ele passa o cartão da pessoal para comprar alguma coisa da empresa, ou vice-versa, pega o cartão da empresa e compra coisas pessoais, ou dinheiro ou cheque, e aí começa a misturar as coisas e no fim isso vira uma bola de neve que é muito difícil de se separar. E aí por que esse tema é muito importante? Não é só pelo fato da gente ter essas contas separadas, né? A jurídica e a física, da pessoa física. Mas se eu junto tudo isso, aos olhos da empresa e também pessoais, né, eu não sei para onde o dinheiro está indo. No final das contas, está tudo misturado, eu não sei quanto eu efetivamente gastei, qual decisão estratégica eu vou tomar, se eu gastei muito ou pouco por uma coisa. Eu misturando as duas finanças, né, a financeira e a jurídica, muito provavelmente eu vou deixar de ter controle sobre diversas coisas, e aí essa minha decisão pode ser bastante incerta para várias coisas. Eu não sei se a empresa efetivamente tem ou não caixa, eu não sei se a empresa tem ou não fôlego para fazer algo no futuro. Uma coisa é a empresa talvez emprestar dinheiro para uma pessoa física e aí, né, ter os seus fechamentos mensais e ali saber o valor que saiu para depois, quando é que ela vai pagar e se pagar com juros, ok, ou não, tanto faz, né? Cada um empresta da forma que quiser, para si mesmo ou para alguém da própria empresa, mas que você faça esses fechamentos mensais da forma correta. Se não souber fazer, procure um contador ou alguém que te apoie a fazer isso. Eu apoio os meus mentorados aqui a fazerem isso, dou tabelas durante as minhas mentorias para que eles aprendam a fazer isso da forma correta, mas é importante você separar bastante, né, totalmente as despesas, né, e as receitas do que você tem seu pessoal e da empresa, para que você saiba tomar a decisão correta, para que você consiga gerir as duas coisas de forma separada, para que você não confunda algo que é seu com algo que é da empresa e vice-versa, para que muito provavelmente você não dê aí a possibilidade do fisco, né, da Receita Federal, correr atrás de você e você levar multa por algum problema que você possa ter ocasionado para a empresa ou até mesmo para você em função de não ter dado notas ou não ter feito o seu balanço mensal e depois o imposto de renda anual da forma correta, e aí o seu contador vai ter que fazer uma certa mágica e muitas vezes ele não consegue fazer um balanço da forma adequada, você pode receber uma multa. Enfim, isso pode trazer, eu só vejo malefícios, eu não vejo nenhum benefício de forma nenhuma em a gente juntar as duas contas, pessoa física e jurídica, e trabalhar com elas da forma conjunta, tá ok? O quarto ponto, penúltimo ponto aí, é não desenvolver uma estratégia financeira anual, né, que você possa projetar as suas receitas e as suas despesas, olhar comparadamente, né, com o ano que passou, por exemplo, e mês a mês poder falar qual foi o mês de alta, qual foi o mês de baixa, o que eu vou fazer no próximo ano. Ou seja, se você não tem uma planilha de estratégia financeira, que é diferente da planilha de fluxo de caixa. Eu também dou uma planilha de estratégia financeira para os meus mentorados aqui. Se você não tem uma planilha onde você consiga projetar suas receitas e despesas, e é diferente, né, o fluxo de caixa dessa conta, onde você possa tomar uma decisão para depois planejar, por isso que eu falo, né, sobre o ciclo da excelência do Lean PME, que envolve 4 temas: estratégia, planejamento, gestão e controle. Está aqui abaixo desse vídeo a descrição para você, inclusive, baixar o e-book que fala sobre isso. Se você não baixou o e-book, clica aí nesse link, baixa o e-book que fala sobre o Lean PME e o ciclo da excelência. Você vai entender um pouquinho sobre esses 4 temas que são importantes. E dentro do tema estratégia, né, linkado com o de planejamento, mas dentro do tema estratégia, você vai precisar ter uma estratégia financeira. A empresa vai querer ir para um lado. Eu vou querer vender para essas pessoas esses produtos ou esses serviços, nesses valores, usando X pessoas, fazendo marketing desse jeito, fazendo vendas desse jeito. Ok, você traçou uma estratégia, uma direção de trabalho, agora você vai precisar, obviamente, montar isso financeiramente. O que vai significar para a empresa fazer isso com o tempo? Você vai precisar projetar isso.
E aí, projetando isso da forma correta, você vai enxergar. Ah, então eu só vou ter dinheiro lá no mês tal, se eu quiser contratar pessoas. Ah, então as minhas despesas fixas eu vou ter que reduzir tal coisa, eu vou ter que aumentar tal coisa. Se entrar alguém, o que aumenta, o que diminui. Se eu for fazer uma campanha de marketing específica nos meses tal, o que vai significar para as despesas variáveis. Enfim, tudo aquilo que você vai pensar para o futuro, né? Porque o passado, obviamente, já passou, não dá mais para mexer, mas tudo aquilo que você vai pensar para o futuro, você vai conseguir planejar e projetar da forma correta. Então, não ter uma planilha de estratégia financeira para você projetar receita e despesa fixa variáveis, poder ver quais são os 20% de produtos que mais vendem, que te dão 80% do faturamento, poder ver margens de lucros projetadas mês a mês para você saber se você vender esse tanto, o que você vai conseguir de retorno de margem para a empresa, mês a mês, se você vender mais um pouco desse, aí você tem mais margem, se você vender menos um pouco, você fazer simulações, né, e projetar tudo isso, você está perdendo uma enorme oportunidade de olhar para frente na sua empresa e olhar nessa direção estratégica que você quer ir, se você realmente vai conseguir chegar lá. Muitas vezes a gente vê empresários falando, não, eu tenho a minha estratégia é fazer tal coisa. Ok, mas se você calculou isso, você colocou isso no papel, se isso vai ser financeiramente possível, às vezes, muitas vezes, né, as pessoas falam, não coloquei. E aí fica frases escritas, post-its na parede do meu desejo, mas que eu tenho uma dificuldade enorme de cumprir, porque aquilo não é factível, ou seja, eu não tenho dinheiro para fazer aquilo. Eu não projetei financeiramente corretamente. Então, é muito importante você ter aí uma planilha de estratégia financeira para você projetar, pensar futuro em termos de receita, despesas, margem, olhar sua curva 80-20, ver quais são os produtos que você trabalhou no passado que te deram lucro, que não deram, enfim, dá para se tomar diversas decisões aí e olhar o futuro da empresa, porque é para lá que a gente quer ir da forma mais adequada possível com uma planilha de estratégia financeira, tá ok? Esse foi o quarto tema aí de insucesso financeiro de alguns empresários. E por último, não muito desconhecido de vocês, não gerir corretamente o seu fluxo de caixa. Às vezes eu vou numa empresa, né, agora tenho ido pessoalmente pouco, mas o número de mentorias, graças a Deus, retornou a ser como antes, né? Os empresários que passam pelas minhas mentorias ou que já passaram, uma boa parte deles tem ali um certo controle, né? Até mesmo porque muitos deles são pessoas do varejo, né, ou tem uma padaria, um comércio, alguma coisa assim, instalam lá aquele software de fazer leitura do código de barras, de fazer o fechamento diário do caixa, enfim. Tem um sisteminha ali para fazer a parte de gestão dos produtos, né? Serviços, a maioria das pessoas não tem nada. E quando, mesmo aquelas empresas que têm aí sistemas, né, não quer dizer que o sistema que você coloca o código de barra para fazer a leitura do seu produto para dar baixa no estoque, eles funcionam corretamente. A maioria, inclusive, reclama que não funciona corretamente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, esses sistemas de fechamento de caixa diário não vai te dar o fluxo de caixa mensal da forma adequada. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que desenvolver uma planilha financeira, né, de fluxo de caixa, que é a que eu dou nas minhas mentorias financeiras para os meus mentorados, e que facilita a vida. É a mesma planilha que eu uso para mim. Eu uso a mesma planilha para o lado pessoal, para separar as contas, como eu já disse, né? Para separar minhas contas pessoas jurídica e pessoa física, eu uso a mesma planilha e dou essa mesma planilha para os meus clientes. É com essa planilha que a gente faz aí o fluxo de caixa. O fluxo de caixa, pessoal, é diário, semanal, né? E a gente fecha no mês, obviamente, mas fluxo de caixa é diário. Ou seja, tudo aquilo que a gente for pensar, né, para a empresa financeiramente, precisa estar no fluxo de caixa. Porque se eu não fizer o fluxo de caixa corretamente, eu não sei a saúde diária da empresa e como as contas estão acontecendo. Se eu não puser todas as contas no fluxo de caixa, se eu não fizer os fechamentos diários, semanal e mensal da forma correta, o contador não vai conseguir fazer mágica. Não adianta eu mandar as notas fiscais corretamente se eu não imputei ali os valores, se eu não descontei os impostos, e fluxo de caixa vai precisar estar lá, os impostos vai precisar estar lá, tudo detalhadamente, para que quando você for fazer uma análise, né, do seu demonstrativo de resultado, que é uma tabelinha que geralmente a gente faz, né, no caso da minha planilha que eu dou para
os meus mentorados está lá dentro. É uma análise demonstrativa de resultados, o próprio nome diz, demonstra os resultados que a empresa vem tendo com o passar do tempo, a partir do fluxo de caixa que você está fazendo. Então é muito importante você ter uma planilha de fluxo de caixa e um demonstrativo de resultado muito bem, com uma acurácia muito grande do seu dia a dia, para você poder tomar decisão, né? Como é que a minha planilha, como é que a minha empresa vem vindo, vem vendendo, o que vem vendendo mais, o que vem vendendo menos, se está cumprindo aquilo que a minha estratégia financeira previu. Então eu tenho duas planilhas. A planilha de estratégia financeira, que eu projeto o futuro, e a minha planilha de fluxo de caixa, que eu coordeno o presente e um pouquinho no futuro de curto prazo, porque eu faço algumas projeçõezinhas ali também. Mas na planilha de fluxo de caixa eu preciso ver contas a pagar e a receber, eu preciso saber ler um demonstrativo de resultado no detalhe, para eu saber que conta está interferindo em quê, tanto despesas quanto receitas e uma série de outras coisas que uma planilha de fluxo de caixa pode te dar. A minha eu fiz dashboard, alguns gráficos bem legais, para que os clientes, né, aprendam a fazer e possam interpretar os gráficos, e os gráficos saem automaticamente. Ninguém precisa fazer nada. Preenchendo o fluxo de caixa é uma planilha completamente otimizada que dá muitas respostas e resultados para os clientes. Então, pessoal, quinto e último ponto: não gerir corretamente seu fluxo de caixa e não conseguir ler um demonstrativo de resultado aí é um ponto sério. Por quê? E inclusive eu deixei isso por último, porque se você não coordena o seu dia a dia da forma correta, você não sabe para onde o dinheiro está fluindo, né? E aí você pode estar gastando dinheiro errado, você depois não tem como fazer uma análise de uma certa despesa que pode estar grande e você não está vendo, se você pagou uma conta, se não pagou, né? De uma coisa mais simples possível, paguei ou não paguei essa conta? Então, se eu entrei no fluxo de caixa e dei baixa, é sinal de que eu paguei. Isso não precisa ser você, pode ser uma pessoa da sua empresa, mas alguém na empresa tem que fazer um fluxo de caixa diário, fazer o fechamento semanal e depois o fechamento mensal para mandar para o contador fazer o balanço mensal. Isso tem que ser feito, é a forma mais simples e objetiva que todo micro, pequeno, médio, grande empresário, os médios e grandes, obviamente, tem mais cacife, né, estrutura, com certeza fazem, mas o pequeno e o microempresário, com certeza, por demanda de tempo e uma série de outras coisas que a gente geralmente tem que fazer, a gente acaba deixando esses 5 pontos que eu falei aqui para trás e tendo prejuízos muito grandes. Os prejuízos são vários, né? Às vezes a gente deixa de pagar uma conta, esquece, paga multa. Às vezes a gente toma multa porque o imposto de renda foi pago errado. E uma série de outras coisas que vão acumulando e a empresa vai passando o tempo, você vai deixando de coordenar. E quando você vê, passaram-se 5, 10, 15 anos, você não sabe se a empresa está saudável, se você pode tirar um pouco mais de dinheiro ou não. Se estiver sobrando, ótimo, né? Pelo menos está lá no banco, você está vendo, não, eu não tenho muito regrado o dinheiro, mas está sobrando. Você está ainda no lucro. Mas aquelas pessoas que estão levando prejuízo e que, se você não tem um fluxo de caixa, uma estratégia financeira, né, como eu falei aqui, você não sabe para onde você vai e não está coordenando o seu presente da forma adequada para você tomar a decisão correta. Então, você vai ficar perdido e isso pode te atrapalhar e trazer um insucesso, uma falência, uma possibilidade de você não ser bem-sucedido como empresário e a sua empresa não ter resultado. Beleza, pessoal? Fico por aqui, espero que tenha sido bastante proveitoso esse videocast de hoje. Como eu disse no início, se você está chegando agora, assistiu esse vídeo até o final, considere aí se inscrever no canal para dar uma força para a gente. Mande seu comentário, mande sempre sua sugestão, eu respondo com muito carinho a todos eles e desejo desde já para você um ótimo dia e uma excelente semana pela frente aí, com muita saúde, para que a gente consiga realizar o que o mundo do empreendedorismo precisa, que é entregar bem os nossos produtos com excelência, os nossos serviços e fazer a nossa parte nesse mundão de Deus aí. Um grande abraço, saúde para todos e até breve, pessoal. Tchau, tchau.